Bom dia, turma. Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre sistemas lineares de ordem m por n. Por quê? Até então nós vimos só até o exemplo número 1 aqui, sistemas lineares de ordem 2 por 2, duas equações com duas incógnitas, mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes eu posso ter uma situação como essa terceira aqui. Eu tenho o sistema com 3 equações e 3 incógnitas. E utilizar o método da substituição e da soma, aparentemente, não é muito viável, igual nós fazíamos no sistema 2 por 2. Então, agora nós temos alguns artifícios para poder resolver um sistema linear desse tipo, com 3 equações e 3 incógnitas, ou com 4 equações, 4 incógnitas, que seja. Um desses dispositivos é o escalonamento. Se vocês digitarem lá no Google a palavra escalonamento, vai vir alguns sinônimos, algumas palavras parecidas. Então, escalonamento vem de escalonar, de dar formato de escada. Como que esse formato de escada vai influenciar na matemática? Então, vamos lá. Eu tenho esse sistema linear, esse sistema tem 3 equações e 3 incógnitas, incógnita x, incógnita y e incógnita z. São 3 números que eu desconheço e que são soluções para essas 3 equações. Então, primeiramente, o que é o escalonamento? Então, eu vou tentar resolver esse sistema linear de modo que forme aqui, ó, uma escadinha. Como assim uma escadinha? Eu vou fixar a primeira equação. Então, olha só, eu vou fixar a primeira equação e eu vou lá para a terceira. Nessa terceira equação, eu vou tentar eliminar a incógnita x. Quando eu conseguir eliminar a x, eu vou lá na minha segunda equação e vou tentar eliminar a incógnita x também. Depois que eu terminei de eliminar ela, eu vou voltar na minha equação 3 e vou tentar eliminar a minha incógnita y. Então, quando eu eliminar o x aqui na segunda, o x na terceira e o y na terceira, vai ficar aqui como se fosse uma escadinha. Então, nessa terceira equação, o que vai me sobrar? Vai me sobrar o valor do z. Então, eu vou conseguir calcular o z. Se eu conseguir calcular o z, eu substituo ele na segunda equação, eu consigo calcular o y. Quando eu conseguir calcular o y, eu vou pegar o z que eu encontrei na terceira equação, o y que eu encontrei na segunda, eu vou substituir ambos na primeira equação e eu vou encontrar o x. Então, escalonamento é que o meu sistema vai ficar com um formato de escadinha. Então, a gente vai ver mais para frente alguns passos de como resolver. O primeiro passo é bem simples, é organização, ó. Eu vou colocar na primeira linha a equação que o coeficiente da incógnita x seja 1. O que é o coeficiente? É o número que está acompanhando o x, o y e o z. Então, eu vou olhar para a minha incógnita x. Então, quais dessas equações ela tem 1 como número que está multiplicando? A primeira equação e a segunda. Então, meu primeiro passo é o seguinte, eu vou colocar na primeira linha a equação cuja incógnita tiver o 1 como coeficiente. Bom, aqui já deu certo porque na minha primeira equação, quem está multiplicando o x é o 1, como também na segunda. Então, tanto faz a primeira quanto a segunda. Eu não vou mudar, vai ficar do jeito que está, porque ela contempla o passo 1. Tudo bem? Vou passar para o próximo passo. O segundo passo, eu vou dar nomes para as minhas linhas, para as minhas equações. Essa primeira equação está na primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, linha 1, linha 2 e linha 3. E agora, eu vou tentar fazer o escalonamento, deixar o meu sistema em formato de escada. Então, o que eu vou fazer? Terceiro passo. Então, terceiro passo, eu vou tentar eliminar esse x da minha linha 3. Então, o que eu escrevi aqui, ó, eliminar o coeficiente x da linha 3. Então, o que eu tenho que fazer? Então, dá uma olhada aqui, ó, você tem 2x. Você quer eliminar o 2x. O que você tem que fazer? Você pode pegar a linha 2 ou a linha 1
e multiplicar por menos 2. Depois você pode somar e aí você elimina o x, igual nós fazemos anteriormente. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar a minha linha 3 e aí o que eu vou fazer? Eu vou somar, só que eu vou pegar a linha 1 e eu vou multiplicar por menos 2. Então, ó, vou copiar a minha linha 3, ela tá aqui, ó, 2x mais y mais 3z igual a 11. Linha 3 tá aqui. E aí eu quero eliminar o x. Então, basta multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, e menos 2 vezes z, menos 2z, tudo isso é igual a menos 2 vezes 6, menos 12. E aí eu vou somar, igual nós fazíamos no sistema 2 por 2. Quando eu for somar, ó, eu tenho 2x, eu devo 2x, zerou. Então, zerou meu x, não precisava nem ter escrito isso daqui, ó. 1y menos 2y, eu tenho 1, eu devo 2, eu vou dever 1y. 3z menos 2z, eu vou ficar com 1z. E 11 menos 12, eu tenho 11, eu devo 12, eu vou dever 1. Então, a minha linha 3, ela ficou dessa maneira, ó, zerei o x, então vai ficar menos y mais z igual a menos 1. Então, lá no lugar da minha linha 3, substituí a minha nova equação. Então, olha só, já não tenho mais o x. Qual que é o próximo passo? Eu vou tentar eliminar a minha incógnita x da minha linha 2. Então, o foco agora vai ser a linha 2. O que eu vou fazer? Você tem x aqui e você tem x na linha 1. Então, basta você pegar a linha 2 menos a linha 1. Ou multiplicar a linha 1 por menos 1. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o L2 menos o L1. Linha 2, copiei. E aí, eu vou subtrair pela linha 1. Então, vai ficar, ó, menos x, menos y, menos z, menos 6. E quando eu, ó, for fazer a soma, eu vou pegar, eu tenho x, eu devo um x, eu vou ficar com 0x. Eu tenho 2y menos 1y, eu vou ficar com 1y. Eu tenho 2z menos 1z, eu tenho 1z. E 9 menos o 6, eu vou ter 3. Então, consegui eliminar o x na minha linha 2. O que ficou, então? Y mais z igual a 3. Então, eu vou lá no meu sistema, vou substituir a nova equação. Então, consegui eliminar a minha incógnita x. O que eu vou fazer agora no quinto passo? Eu vou voltar para a linha 3 e eu vou tentar eliminar o meu y. Agora tá bem fácil, por quê? Repara que na linha 2 você tem um y positivo e na minha linha 3 eu tenho um y negativo. Então, basta a gente somar a linha 2 com a linha 3 que você já consegue eliminar o y de cara. É isso que eu vou fazer. Copiei a linha 2, copiei a linha 3. Basta somar as duas. Eu tenho um y, eu devo 1, eu vou ficar com 0. Eu tenho 1z mais 1z, eu tenho 2z. E eu tenho 3 menos 1, vou ficar com 2. Então, como que vai ficar a minha linha 3? Zerei o y, 2z é igual a 2. Ou seja, 2 vezes um número é igual a 2. Eu já consigo calcular o meu z só de olhar essa expressão. Então, fui lá na linha 3, substituí a nova expressão. Então, eu já tenho o que eu quero, ó. Eu já tenho o escalonamento, o formato de escadinha. Repara, ó, forma uma escadinha certinha. Então, por isso o nome é escalonamento. Então, com esse sisteminha que eu cheguei, eu consigo calcular o z. Então, acompanha a setinha aqui para minha direita, ó. Eu sei que 2 vezes um número é 2, dá para fazer de cabeça. 2 vezes quem dá 2? 2 vezes o 1. Se você não sabe, o 2 está multiplicando. Quando ele for para o outro lado, ele vai com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu já sei, ó, quanto que vale o z. O z vale 1. Se eu sei que o z vale 1, eu consigo lá na minha linha 2 encontrar o y. Basta substituir o z, o 1, no lugar do z. E é isso que eu vou fazer. Então,
eu vou pegar aqui, ó, minha linha 2, y mais z. Eu encontrei que o z vale 1. No lugar do z, eu vou substituir o 1. Então, vai ficar y mais 1 é igual a 3. Que número mais 1 resulta em 3? Então, de cabeça também dá para fazer. Eu sei que 2 mais 1 dá 3. Se não quiser fazer dessa maneira, é simples. 1 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai com a operação inversa, ele vai subtraindo. 3 menos 1, 2. Então, eu já encontrei que o meu y vale 2. Se eu sei o valor do z e o valor do y, basta pegar essas duas incógnitas e substituir na primeira equação que eu vou encontrar o valor do x. E é isso que eu vou fazer, ó. Copiei a primeira equação, L1, tá aqui, ó. X mais y mais z igual a 6. E agora, eu vou substituir o y, que vale 2, o z, que vale 1, e eu vou calcular o valor do meu x. Então, vai ficar x mais 2 mais 1 vai dar 3. Que número mais 3 resulta em 6? Eu sei que 3 mais 3 dá 6, então x vale 3. Ou o 3 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. 6 menos o 3, 6 menos 3 é 3. Então, eu sei que o x vale 3. Então, ao formato de escadinha, ó, o x vale 3, o y vale 2 e o z vale 1. Eu resolvi o meu sistema 3×3 por escalonamento. Qual o problema do escalonamento? O jogo de sinal. Então, tome cuidado para não se perder. Então, por isso que eu fiz passo a passo, tá? Então, para quem tem dificuldade, escreva os passos. Principalmente, escreva o que você está fazendo, qual linha você está trabalhando, o que você está somando, o que você está subtraindo. Não é difícil, matemática não se aprende observando. Então, vocês têm que fazer. E é isso que vocês vão fazer na atividade número 8. Resolver sistemas 3×3. O primeiro método é o escalonamento. Depois nós vamos ver que nós conseguimos resolver por determinantes.